Bom, nessa parte da aula de meios e cultura, vamos ver os métodos rápidos, que são metodologias, meios e cultura, que têm uma detecção e uma análise mais rápida que a tradicional, não chegando a ser métodos automatizados, como vamos ver depois no próximo vídeo. Agora é apenas uma metodologia mais rápida. Bom, em relação a meios e cultura diferenciados, com características bem diferentes do que vínhamos tendo na toda a metodologia tradicional, temos esse agar da Merck chamado de agar chromocult. É um meio de cultura seletivo, ou seja, ele seleciona micro-organismos, não vai deixar crescer qualquer um. E diferencial, porque ele vai diferenciar uma UFC de uma bactéria de uma UFC de outra bactéria de outra espécie. Então, ele é utilizado para a contagem de coliformes totais e Escherichia coli. A presença de lauril sulfato de sódio, que tem no meio, ele vai inibir o crescimento de bactérias gram-positivas. Então, ele está selecionando. O substrato salmão-gal é hidrolisado pela enzima beta-D-galactosidase, que é característica do grupo coliforme. Então, ele vai provocar uma coloração vermelha nas UFCs. A identificação de beta-D-glucuronidase é característica da Escherichia coli e ela é evidenciada por esse substrato X-glucoronídeo, cuja hidrólise vai produzir uma coloração azul das UFCs. Então, como a Escherichia coli hidrolisa o salmão gal e o X-glucoronídeo, as UFC elas apresentam então uma coloração azul-violeta, podendo ser diferenciadas dessa forma dos outros coliformes. E a presença de peptonas, piruvato e fosfatos permite a recuperação de coliformes injuriados, e as outras enterobactérias vão apresentar as colônias incolores. Uma observação importante é que nesse meio de cultura deve ser adicionado novo biocina, caso o conteúdo da flora acompanhante gram-positiva seja muito elevado. Temos também o caldo verde bili, brilhante lactosado, da Fluorocult também da Merck. Então temos três fotos, em cima o meio normal, embaixo a presença de coliformes totais nesse meio e azulzinho do lado direito a de Escherichia coli. Então, falando sobre o meio, ele é utilizado também para contagem de coliformes totais e de Escherichia coli através da técnica do número mais provável. A presença de Escherichia coli ela é detectada por fluorescência quando o meio é exposto à luz ultravioleta com um comprimento de onda de 365 nanômetros e pode ser feita a prova confirmativa fazendo o teste de Indol. O meio apresenta em sua composição o MUG, que é 4-metil-1-beliferil beta-D-glucuronídeo, que ao ser hidrolisado pela enzima beta-glucuronidase produz a fluorescência devido ao MUG, que é o metil-umbeliferona, ok? Quando da presença de coliformes totais, que é a foto verde, estão vendo que tem um tubinho dentro, um tubo de Durkheim, que é o coletor de gás. Então, ali aparece uma bolha, e isso é a presença de coliformes, é a confirmação pela presença do gás dentro do tubo. Já na foto à direita, que está azulzinho, é a presença de Escherichia coli determinada pelo aparecimento da fluorescência no tubo quando exposto à luz ultravioleta de 365 nanômetros. Um outro meio, um outro caldo, chamado Fluorocult LMX, também da Merck, é utilizado também para a contagem total de coliformes e coliformes totais e de Escherichia coli, também pela técnica do número mais provável. A presença também é detectada pela fluorescência, né, da Escherichia coli quando o meio é exposto à luz ultravioleta com comprimento de onda sempre de 365 nanômetros. E podemos fazer a prova confirmativa fazendo o teste de Indol. Ele também vai apresentar na sua composição o MUG, lembram? O 4-metil-1-beliferil beta-D-glucuronídeo e 5-bromo-4-cloro-3-indolil beta-D-galactopiranocídio, que seria o X-gal, e 1-isopropil beta-D-tiogalactopiranocídio, que é o IPTG. Temos então a foto principal, o meio in natura, seria o amarelinho. Quando tem presença de coliformes totais nesse meio fluorocult caldo LMX, fica verde. Os coliformes, eles hidrolisam aquele substrato X-gal através da enzima beta-galactosidase e vão produzir uma coloração verde azulada no meio de cultura. A presença do substrato 1-isopropil beta-D1
tiogalactopiranosídeo intensifica a atividade enzimática da beta-D-galactosidase. Quando há a presença de Escherichia coli nesse meio, e você expõe a luz ultravioleta de 365 nanômetros, ela vai apresentar fluorescência no tubo. A Escherichia coli, ela possui a enzima beta-D-glucuronidase que vai hidrolisar o MUG produzindo o MU, que é a fluorescência sobre a luz ultravioleta. A 3M lançou uma linha bem interessante de placas, vamos chamar assim, que são de um papel mais duro, cartolina, com um filme plástico por cima. E vem impregnado com meio de cultura. Esse da foto é uma contagem total. É uma modificação da contagem total de células viáveis em placas, né? Composta com esses dois filmes, que são estéreis, reidratáveis e impregnados pelo meio de cultura. Nesse caso, é similar ao agar padrão em placa para contagem total. E as substâncias são solúveis em água fria, que você vai hidratar diretamente com a amostra. À direita, temos na foto esse preto filme com UFCs crescidas. As colônias são vermelhas, são esses pontinhos pequenininhos que dá para ver, devido à presença do TTC, cloreto de trifenil tetrazolium, que quando reduzido pelo microorganismo passa de incolor para vermelho. Essa aqui é a placa Petrifilm. Então, como é que é? Lembra que eu falei que era pequenininha? Então, tem um papel, olha só a finura disso, com meio de cultura já impregnado e solúvel em água fria. E esse filme plástico. Então, você coloca a amostra aqui, né, com uma pipeta, 1 ml, solta o filme e tem um difusor. Tem dois modelos, tenho esse e tenho esse, vieram aqui os dois. Então, você vai fazer isto, dependendo do modelo, esse aqui. Para quê? Para você espalhar a amostra bem uniforme. Nesse modelo aqui, mesma coisa, só que ela tem uma área definida, fica mais fácil para contagem. Então, você coloca a amostra, solta e vai fazer a pressão com esse aqui, para poder ficar bem fechadinho e espalhar bem a amostra. Essa placa de Petrifilm, nesse caso, é para coliformes Escherichia coli. Segue o mesmo princípio da contagem total, mudando apenas o meio de cultura para o VRB, o Violet Red Billy, que é adicionado de substrato cromogênico para beta-glicuronidase. À direita, então à esquerda temos o meio como ele é, e a placa completa, e à direita com crescimento. Então ali nós temos coliformes totais e Escherichia coli. As colônias, as UFC de coliformes são vermelhas, associadas a bolhas de gás que vão ser seguradas pelo filme plástico. E a Escherichia coli produz a enzima glicuronidase, que reage com o corante indicador, formando um precipitado azul, também ocorrendo a produção de gás. Então, se a gente tentar olhar bem bonitinho, bem pertinho, parecem borboletinhas, porque vai segurar o gás e vai ficar transparente. Então, ficam borboletinhas vermelhas, que são as coliformes, e as borboletinhas azuis, que seriam a da Escherichia coli. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu achei muito, muito bacana, que eles me mandaram, que são fotografias simulando o crescimento bacteriano. Então, esse seria o meio, sem nada. É um teste Petrifilm para coliformes. Então, seria o filme, né? Aqui, só que aqui é uma foto de como fica o meio. Aí você fecha, faz aquela pressão com aquele difusor, tudo bem. Então, depois de, observem aqui, 6 horas, olhem como fica já a identificação. Dá para ver o início do crescimento. Então, eles fizeram... Então, tudo isso aqui é foto, né? Esse aqui é com 8 horas de crescimento. Já dá para ver o crescimento aqui dos grupos coliforme. E mais uma fotinho de 14 horas de crescimento. Dá para ver aqui as borboletinhas já, né? E com 24 horas que nós teríamos o resultado rápido. Aí as borboletinhas estão bem, deixa eu ver mais próximo, que dá as bolinhas de gás, por isso fica branco, e a UFC bem no meio, tá? Então é tudo
simulado com fotos. Eu achei muito bacana para a aula eu ter ganho isso aqui. E também para enterobactérias em geral. Meio. E depois de horas de crescimento. Esses aqui não está especificado o tempo. Mas aqui deve ser também umas 14 horas e aqui umas 24 horas. Pelo que aparece. Olhem que legal. Outra técnica da empresa IDEX é o Colilert, mas esse é específico para águas, em qualquer tipo de água. O Colilert é uma formulação adicionada em embalagens apropriadas, eles vêm tipo uns sachezinhos, que consiste em sais de fontes de carbono e nitrogênio, que são indicadores de nutrientes específicos para a detecção simultânea de coliformes totais e Escherichia coli. A formulação contém 0-nitrofenil beta-D galactopiranosídeo, ou NPG, para a diferenciação dos micro-organismos fermentadores da lactose, que possuem a beta-galactosidase, e 4-metil-umbeliferil beta-D glucuronídeo, que é o MUG, para a diferenciação da Escherichia coli, que apresenta a enzima beta-glicuronidase. Estão vendo que ele é transparentezinho, bem clarinho. Quando há presença de coliformes totais no Colilert, ele é visualizada pelo aparecimento de uma coloração amarela no meio de cultura, né? Que ele é incolor. E quando você coloca a luz ultravioleta, você vai observar o quê? Uma fluorescência. Então, na outra foto, nós podemos ver como é que ele fica com a presença da Escherichia coli. Outro sistema que é um kit é o sistema Reveal, que pode ser tanto para Salmonella, Listeria e outras enterobactérias. Bom, como é que funciona? Primeiro temos que hidratar o caldo de pré-enriquecimento chamado Revive. Aí você adiciona 200 ml de água estéril. Segundo, você vai colocar a gramas ou ml da amostra que você vai testar. E vai incubar a 37 graus por 2 a 4 horas. Apenas esse tempo, como um pré-enriquecimento. Terceiro, você vai hidratar o meio Rapaport com 200 ml de água estéril. E aí, 4, você vai adicionar o pré-enriquecimento, aquele de 2 a 4 horas, no meio Rapaport. E vai incubar a 42 graus Celsius por 16 a 18 horas. Depois disso, 5, você vai retirar uma alíquota com uma pipeta específica desse cultivo. E sexto, você vai adicionar dessa alíquota 5 gotas desse cultivo no dispositivo, naquela reguinha Reveal, a temperatura ambiente. É como um teste daqueles, né, de gravidez que tem janelinhas, você pinga e tem mais 2 janelinhas. Depois de 20 minutos, você vai observar os resultados. Uma linha é teste negativo, 2 linhas é teste positivo. E os resultados apenas vão se expressar em presença ou ausência do determinado micro-organismo daquela reguinha. Não tem uma determinação quantitativa. Essa é a reguinha do Reveal, aquele teste que eu falei. Existem aquelas pipetas normais, ou também pode ser, que é o que eu recebi agora, uma seringa, né? De 1 ml, e você coloca uma ponteira bem fininha. Então, com isso, você faz a coleta naquele saco plástico onde está feita a mistura que eu mostrei ali na imagem. Vai fazer pingar aqui, e aqui, se aparecerem as duas linhas, é o positivo, se aparecer uma, é a negativa. Então, é um teste bem simples. Existem outros testes também que são similares a esse, como esse aqui no caso é para Listeria. Tá, é uma reguinha simulada, tem as duas linhas ali de positivo apenas pintado para poder mostrar aqui para a aula. E aqui é um outro que é o VIP. O VIP tem para Listeria, tem para Salmonella, tem para outras enterobactérias. É a mesma coisa, você pinga aqui e no caso esse não está sendo feito, não está usado, né? E teria que dar as duas linhas para poder dar o positivo. A Biocontrol lançou umas placas, são grandonas, plásticas, e é bem diferente o conceito de construção dessa placa, porque não usa meio sólido, usa meio líquido, e são cheias de cavidades. Essas cavidades vão ser preenchidas com meio líquido e, por incrível que pareça, você vai inverter e, por tensão superficial, esse líquido de ponta cabeça não vai cair da placa. Claro que não pode dar nenhuma encostada brusca para isso não ocorrer. Bom,
Os meios de cultura utilizados nessas placas são específicos e a própria placa ela é especial. Ela é alta especificidade e alta sensibilidade. Tem para coliformes totais, Escherichia coli, fungos, leveduras, Campylobacter, enterobactérias, contagem total. E ela permite uma contagem 2 vezes superior às placas de PET tradicional. Por quê? Porque não vai crescer para qualquer lado. Vai crescer especificamente naquelas cavidades. Então, permite diminuir diluições, você economiza tempo e custo também de análise e também minimiza erros de leitura. Então, o método ele é baseado na tecnologia de substrato enzimático múltiplo. E ela correlaciona a atividade enzimática com a presença de bactérias viáveis na amostra. A detecção ela ocorre quando o substrato enzimático é hidrolisado por enzimas microbianas, produzindo compostos azul fluorescente, 4-metil-umbeliferona, que é o 4-MUG. E você visualiza quando expõe a lâmpada UV a 365 nanômetros após 24 horas de incubação. Bom, aqui temos uma simplate de contagem padrão. Como temos 84 cavidades, e temos ali na primeira foto 84 cavidades com fluorescência. Então, você pode ir lá na tabela, você verifica o número de cavidades e converte nessa tabela o número de positivos pelo número mais provável de micro-organismos por gramas ou ml daquela amostra. Então, na segunda placa, podemos ver que só algumas têm fluorescência. Apenas 20 cavidades. Se vocês contarem ali no vídeo, vai ter 20 cavidades com fluorescência. Então, a gente vai na tabela, verifica 20 cavidades com fluorescência. O que isso significa? Significa que temos 46 micro-organismos por ml ou grama. Nessa placa simplate, temos um meio de cultura para coliformes totais e Escherichia coli. Como é baseado na tecnologia do substrato definido, apenas vão crescer esses micro-organismos. Ela vai correlacionar o número dos micro-organismos com a presença dos coliformes totais ou da Escherichia coli. Os coliformes totais, devido ao substrato beta-galactosidase, né, a enzima, e a Escherichia coli pela beta-glicuronidase. Se vocês veem na primeira placa, tem cavidades amareladas e cavidades púrpura vermelhas. Então, as amareladas é negativo, mas as cavidades púrpuras são as coliformes totais. Quais são os compostos? O vermelho clorofenol beta-D galactopiranocídio, que seria o CPRG, quando hidrolisado pela beta-galactosidase, produz um composto vermelho, que é o CPR, que é de coloração laranja a púrpura. O 4-metil-umbeliferil beta-D-glucuronídeo, que é o MUG, quando hidrolisado pela beta-glicuronidase, produz o 4-metil-umbeliferona, que é o 4-MUG, de coloração fluorescente, quando exposto à luz ultravioleta de 365 nanômetros. Então, na outra placa, que é toda coloridinha, bem bonitinha, olhem que interessante. Na primeira placa, você vê apenas, conta tudo os que têm coliformes totais. Mas quando você põe a luz ultravioleta, amarelo, negativo. Púrpura, coliformes totais. E cavidades azul fluorescente seria a Escherichia coli. Então, como é que usamos essas placas simplate? Então, vejamos. Você pega 100 ml de água destilada estéril e vai colocar no frasco teste da simplate, que vai trazer já o próprio meio. E vai agitar, como mostra na figura 2, até completa a dissolução. Você vai adicionar o 0,25 ml de solução de rifampicina, mais 0,40 ml de aditivo de Hemming. E você mistura bem e vai colocar 1 ml da diluição bem no centro da placa. Depois você vai verter o meio de cultura no centro da placa até alcançar os 10 ml. São até preencher bem as 84 cavidades. Isso vai cobrir e vai sobrar. Então, você tem que homogeneizar como? Fazendo movimentos de infinito, bem de leve, em cima da placa ou em círculo. Você inclina, como na figurinha 6, para retirar o excedente. O que é isso? É que na placa tem um cantinho como um algodão. Então, o excedente vai ser absorvido por esse algodão. A facilidade é que ela se empilha muito bem
você vai incubar isso a 42 graus, por exemplo, no caso de Campylobacter, por 48 horas em microaerofilia, depende do meio de cultura, depende da placa que você vai utilizar, certo? E vai fazer a leitura depois por fluorescência, nesse caso, também com 365 nanômetros, e olha como fica bonitinho aí na figura 8, a fluorescência. No caso, o algodão também conta como se fosse uma cavidade. Então, essa é a placa Simplay. Tá vendo que ela é grandona? Assim, olha a minha mão se eu fizer isso. Numa placa de Petri a gente pega mais fácil porque ela é menor. É um pouquinho maior. A placa de Petri mais ou menos é o interior dessa placa. Então tem o algodão que eu falei para vocês e os pocinhos. Então a gente tira a tampa. Tá vendo? São pocinhos. É coisa de louco. Porque você põe o líquido, tira o excedente, fazendo isso que vai para esse algodão. E depois, invertendo a placa, o líquido não vai acabar caindo. Claro, você não pode bater nela, porque daí com certeza vai cair. Mas por tensão superficial, o líquido acaba ficando. Então, para vocês verem essa placa. E agora também tem umas que eu ganhei, que são fingidas, para vocês poderem ver. Eles pintaram isso, tá? Ela destruiu meio que no correio, gente, um pouquinho. Mas olhem só. Então, aí para mostrar no algodão como ficaria, né, com o positivo. É fingido, eu posso abrir tranquilamente, porque isso tudo é cera pintada, né? Então, ficaria dessa forma, só para vocês verem. Achei muito bacana essa produção para poder mostrar em aula. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui. Só que essa eles não falaram o que estava simulando, porque a coloração tá bem diferente, né? Não tá escrito. Deve ser alguma outra coisa simulada que eu não conheço. Porque tem uma coloração diferente. E essa aqui, sim. Essa aqui é aquela que eu expliquei ali no slide, né? Simulando estar sobre luz ultravioleta. Então, seria a negativa, a coliforme total, a púrpura, e a roxa, que seria a Escherichia coli. E aqui, confirmando a Escherichia coli, que também contaria como se fosse uma cavidade dentro daquela tabela. Ok? Neste exemplo de leitura, é para Campylobacter, porque tem uma característica diferenciada do que nós íamos conversando. Então, como é que se faz a leitura num caso desses? Então, às vezes, se deu fluorescência, então você conta, às vezes deu fluorescência, você desconta, que é o caso do Campylobacter. Então, você vai contar todas as, por exemplo, nesse caso, que deu de cor vermelha, ou com um círculo vermelho, ou com uma partícula vermelha no fundo. Algum tom de vermelho que tenha em alguma cavidade, você vai contar como positiva. Só que daí você vai colocar a luz também ultravioleta de 365 nanômetros. E o que acontece? Quando as cavidades vermelhas apresentarem fluorescência, você tem que descontar do total, porque ela é uma negativa. Então, apenas são, nesse caso, positivas as vermelhas que não apresentam fluorescência com a luz ultravioleta. Essa é uma tabela que é de conversão para as placas Simplate. É bem interessante, baseada no método do número mais provável. Então, é simples. Primeira coluna, número de cavidades positivas. Vai de 0 a 42 na primeira coluna e depois na quarta coluna de 43 a 84. Então, você procura na primeira coluna o número de positivas que deu nas cavidades. Segunda coluna é o número mais provável de micro-organismo programa OML que você tem daquele micro-organismo que você está pesquisando. Mas tem um limite de 95% de confiança, com um mínimo e um máximo. Então, vamos pegar ali 10 cavidades. Tem um número mais provável de 22, com um mínimo de 11 e um máximo de 39. Esse equipamento chamado Lightning, ele é da IDEX. À esquerda, em cima, temos o equipamento nosso no laboratório. À direita é já uma versão mais moderna. Acredito que tem até mais moderna hoje em dia também. Se baseia por bioluminescência em função do ATP celular. Ele utiliza um swab. Lembrando que swab é um cotonete bem grandão, aquele que a gente utiliza nos laboratórios para fazer coleta. Só que nesse caso, o swab, ele é um pouquinho diferente, é um swab moderno. Então, vamos descrever esse swab. Então, ali no meio temos parece um tubo de ensaio, é um desenho muito louco, porque não é difícil de desenhar isso. Então, reparem que tem uma parte azulzinha em cima, um cotonete no meio e uma bolinha com uma bolinha amarelinha embaixo. Então, como é que nós utilizamos esse swab?
A parte de cima, a sucinha, que segura o próprio swab, o cotonete gigante, ele sai quando você destampa. Então, você vai passar esse swab onde você quer fazer a coleta. Você coletou, coloca de volta no tubo e uma vez fechado, essa partezinha de cima, ela é mole. Então, você entorta para o lado e ela vai tirar esse líquido azul que tem dentro, que é um buffer. Esse buffer vai escorrer pelo swab e vai correr até o algodão onde estão as células microbianas coletadas. Ele vai fazer quebrar as células e vai pingar naquela faixa azulzinha que está mais embaixo, onde é um filtro. O que vai acontecer aí? Esse filtro ele vai reter todas as partículas da célula, mas o buffer e o ATP ele vai passar através desse filtro, caindo na parte de baixo. Atravessando o filtro e caindo no último compartimento, temos uma bolinha de cristal, como se fosse uma cápsula de cristal, com essa bolinha amarelinha, que é o quê? É luciferina e luciferase, duas enzimas. Sabe a bundinha do vagalume que acende? Então, ele acende como? Por causa do ATP e dessas duas enzimas que eles têm. Então, quando o líquido, o buffer, atravessa o filtro com o ATP, nós quebramos com uma pinça, porque esse tubo de ensaio ele é mais molinho, e essa cápsula é de cristal que contém as enzimas. Então, quando você aperta, o tubo de fora não quebra, mas essa bolinha de cristal sim. Então, você quebra e o ATP com o buffer vai entrar em contato com a luciferina e luciferase. Então, você rapidamente quebra e já introduz no equipamento. E o que vai acontecer quando o ATP encontrar essas duas enzimas? Vai produzir luz. E o que o equipamento faz? Mede a intensidade da luz. Ele não vai me dizer que micro-organismo está lá, mas ele vai me dizer quantos micro-organismos estão lá. Como assim? Porque nós temos um X de ATP, 2 por célula, que o aparelho ele vai conseguir converter a quantidade de luz em relação ao número de ATP, que vai ser em relação ao número microbiano. Então, dependendo da quantidade de luz, o que nós temos? Nós temos uma zona limpa, que vai de 0 a 2, ou de 2 a 4, que é uma zona de atenção de perigo, e acima de 4 é atenção, paralisa, limpa tudo, porque aqui está sujo, não podemos mais trabalhar. Então, é uma maneira de termos uma forma de quão limpo ou higienizado está determinado local. O interessante disso é que a resposta é em 11 segundos. É muito rápido. Então, imagina você ter que fazer uma coleta com swab tradicional, passar numa placa, botar para incubar, esperar 2 dias e falar para a pessoa assim, ó, olha, aqui estava sujo, sabe? Há 2 dias atrás. Aqui não, você dá a resposta em 11 segundos. É muito rápido, você consegue tomar providências rapidamente. Bom, esse aqui é aquele swab do Lightning. Então, só para vocês verem como é que ele é. Então, tem essa parte de cima, que tem um líquido, que é o buffer, o suporte do swab, né, do próprio cotonete. Aqui tem aquele filtro, e não sei se dá para enxergar direitinho aquela cápsula de vidro que eu falei, e a bolinha lá dentro. Tá vendo a bolinha? De luciferina e luciferase. Então, como é que funciona? Vou estragar esse aqui, né? Porque eu não tenho equipamento na minha casa. E isso aqui eu recebi pelo correio que eu solicitei à empresa para poder explicar. Então, eu abro, faço uma coleta, né? Vou girando. Bom, agora eu tô fazendo qualquer coisa, né? Na bancada, mas você faz a coleta onde precisa. Fecho o swab. Venho aqui, eu quebro assim, tá vendo como é molinho? Então, o líquido ele vai descendo, vai descer por aqui. A gente não enxerga nada, mas acontece. Então, vai coletar, vai quebrar a membrana, vai destruir as células e ele vai descer até o filtro. Quando desceu no filtro, o ATP ele vai passar aqui para essa parte inferior e tá essa cápsula de vidro. Eu não tenho comigo, isso tá no laboratório. É uma pinça como se fosse de eletricista, então a gente aperta aqui, isso aqui é mole e não vai quebrar a parte de fora. Vai quebrar apenas essa cápsula de vidro que tem lá. Então o líquido vai entrar em contato com a bolinha, que é a luciferina e luciferase, e rapidamente, na hora que eu quebro isso aqui, põe no equipamento para fazer a leitura da luz. Obrigada pela atenção. Era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de meios de cultura sobre métodos rápidos. Encontro vocês na próxima aula e qualquer dúvida, por favor, entre em contato.